Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, alma abençoada, empreendedora de sucesso, profissional de sucesso. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Não sei que momento da vida que esse áudio está chegando em você, não sei se você vai assistir ao vivo, se você está assistindo aí no perfil, salvo no perfil a live, ou se você está assistindo em qualquer uma das redes sociais aqui da comunidade Gisleide Moraes. Essa aqui vos fala, eu sou a Gisleide Moraes, a sua consteladora e a sua consultora sistêmica de carreira e de negócios. E na nossa live de quarta-feira, que, como eu falei no domingo, na nossa live de domingo às 11, as nossas lives de quarta-feira, carreiras e negócios, vão acontecer às 11 da manhã. E hoje a gente vai falar de 3 travas sistêmicas que está impedindo o seu crescimento profissional. E isso daí também está impedindo o teu crescimento empresarial. Eu já vou clicar aqui no aviãozinho, enviar essa live para essas empresárias, essas empreendedoras de sucesso, convidar o pessoal para estar aqui com a gente, para ouvir um pouco desse mundo sistêmico, compartilhar a dor e destravar. Que esse é o objetivo da tua consultora sistêmica, fazer você destravar essa carreira, você destravar na vida, você ir por mais, você descobrir e trazer isso para tua alma. Você é o quê? Uma mulher útil para o mundo. E como que você está sendo útil para o mundo? Me conta. Como que seu negócio serve à vida das pessoas? Por que o teu cliente compra de você? Por que o teu cliente, ele contrata você como profissional? E é isso que a gente traz nas nossas lives aqui de quarta-feira, esse despertar da mulher empreendedora, direcionada e sistêmica. Opa, peraí. Pronto. Live enviada com sucesso. Tem um pouquinho. Opa. Aí eu começo a mexer aqui. As coisas começam a desaparecer. Mas vamos lá. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu só mandar um comentário aqui. Uma pergunta, eu quero deixar essa pergunta para vocês. Como que é, gente? Bem-vinda, Alessandra. Como que é para fixar aqui? Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Tá, achei. Pronto. O que te trava? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco desse mundo sistêmico. Vamos falar um pouco da tua rede familiar. Vamos trazer algumas percepções. Quando a gente fala, o que é a trava? Primeira coisa, a trava é a paralisação. Você sente que está paralisada? Você sente que você trabalha? Você está sentindo que você trabalha muito, mas parece que a sua vida profissional não deslancha, você sempre está na incerteza, sempre está na insegurança, e você não consegue fluir por mais, você não consegue avançar, isso é uma trava. Ou, por exemplo, você tem projetos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus projetos profissionais, os seus projetos de vida? Mas aí, assim, tudo começa bem. Você vai lá, você vem nessa energia, você lança o projeto e parece um balão cheio, né? Você enche, chega uma hora que o balão para de encher. E ele trava e depois começa a fazer o quê? Começa a murchar. E o que acontece? Na maioria das vezes, o problema não está na questão do esforço. Muitas vezes o problema não está no projeto, não está no produto. Não é o esforço, eu estou me esforçando muito, eu estou me esforçando de menos. É o mercado, é culpa do Ancestral 38. É o quê? É uma questão de posição sistêmica. Quem é você, mulher empresária, dentro do teu sistema familiar, dentro da tua rede familiar, e como essa rede afeta nos seus negócios hoje? Quando nós falamos de trava sistêmica, a gente está falando nisso. É a consequência da tua postura, do lugar que você está dentro do sistema, ou a consequência da história da tua família, como lealdade invisível,
ou uma desonra, uma não ocupação do lugar. Sabe esse lugar de liderança que eu vivo falando para você? Você tem que ocupar teu lugar de líder. É o destravar, é o agir, é a ação, é o expandir a consciência sistêmica. A gente vai chegar lá no final da live. Eu vou trazer um pouco desse aspecto para você. E quando nós falamos de trava, eu falei aqui, né, que eu vou trazer as 3 travas sistêmicas que bloqueiam o teu negócio, que bloqueiam o teu crescimento. Se você sente que você está estagnada, que você não consegue sair do lugar, Gi, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu recebo pessoas lá na clínica, eu preciso de sucesso, eu preciso olhar para o meu sucesso, eu preciso destravar a venda, eu não estou conseguindo me posicionar como profissional, as pessoas não compram de mim. E aí, pior, eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. Essa é o que a gente mais ouve, né? Com toda certeza. E eu vou começar pela a primeira trava. Você imagina qual que é a primeira trava? Respira profundamente aí comigo e pensa. Qual é a primeira trava? O que tá impedindo o teu crescimento? Vamos acessar essa verdade? Pronta? Você permite? Sim? Então bora lá. A primeira trava do teu negócio é o quê? A desordem em relação aos teus pais. Ai, Gi, pelo amor de Deus, como assim? Eu vou até colocar aqui de lado. Como assim? Não pode ser. Tá tudo ligado aos pais. É que nem eu falo. Você honra o DNA, você não honra os abusos que pessoas cometem contra você. Isso é uma coisa bem incrível. Inclusive, eu vou falar disso na live de domingo. Eu vou falar sobre essa cadeia da honra. E aonde é que essa honra tem que acontecer. Gi, mas você acabou de falar que a primeira trava do meu crescimento profissional é a desordem em relação aos pais. E sim. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles são quem? São as pessoas que me dão a vida. É a vida em mim. Se eu tô travada, é porque o fluxo da vida tá interrompido. E aí, nós vamos tratar, dentro da filosofia sistêmica, a gente trata essa rejeição. Quem rejeita os pais, não rejeita somente os pais, rejeita a origem. Pensa comigo, uma árvore, olha aqui, ó, árvore da vida. Pensa se essa árvore aqui, se os frutos dela, ela virasse e falasse assim, a gente não pertence a essa árvore, nós estamos nas folhas verdes, na copa, mais longe do chão, e a gente, maçãs muito vermelhas e bonitas, e a gente rejeita essa raiz que está em contato com a terra. A árvore se sustentaria? O que você acha? Sim ou não? Claro que não, porque os frutos e as folhas precisam da força e da sustentação da raiz. E quando eu falo para você da questão da rejeição aos pais, quando eu rejeito pai e mãe, quem rejeita pai e mãe tem dificuldade com dinheiro e tem dificuldade com autoridade. Sabe esse funcionário seu polarizado? Sabe você polarizado que não suporta que ninguém te dê uma ordem? Sabe teus filhos? Sabe os teus clientes polarizados? É o quê? Quem rejeita pai e mãe tem problema com a autoridade, com dinheiro. Não adianta. E o pai, quando a gente fala dentro do sistema, e é muito importante quando eu falo de posicionamento e autoridade, pai. Porque pai é aquele que manda para o mundo. Bert, ele fala, né? Sucesso na vida. Ele tem um livro, acho que é Sucesso na Vida e Sucesso Profissional, onde ele fala da mãe, ele traz muita questão com a mãe. Então vamos lá. Quando eu penso em propósito, principalmente no propósito sistêmico, eu tô falando sobre o quê? Eu tô falando sobre dom e talentos, eu tô falando sobre paixão. Então, todo mundo nasce com dom e com talento. A paixão é a paixão dos meus ancestrais por algo que vai passar no DNA, que vai passar nessa rede familiar. E aí eu venho para um lugar que chama sentido. O sentido é o pai. Sabe aquela força de fracassei, levanto e faço de novo? Não, tá difícil, eu não tô vendendo, mas eu tô lá, eu tô criativa, eu tô fazendo e eu tô tendo sentido e eu sei para onde eu quero chegar. Isso é a força do pai. E nós vamos para um quarto pilar do propósito sistêmico, que é o quê? Que é a renda.
E a renda tá ligada a quem? A mãe. A mãe é a que gesta. A mãe é a que multiplica. A mãe é a que faz esse dinheiro ficar e crescer. Você tem um projeto, você tem uma carreira, pensa que você está gestando os resultados disso. Então você precisa da mãe para gestar e você precisa do pai para jogar isso no mundo. E quando eu rejeito, principalmente o meu pai, eu rejeito o quê? A força de ir para o mundo. Se você está paralisada e travada na sua carreira, no teu negócio, olha a tua relação, a tua postura em relação ao teu pai e à tua mãe. E o que isso vai gerar, Gi? Qual que é a consequência dessa rejeição aos pais? Dificuldade de cobrar pelo teu trabalho, medo de crescer e a sensação de não ser vista. Sabe essa sensação de que eu trabalho, mas eu nunca sou vista? Eu nunca sou reconhecida? Tá aqui. Essa é a primeira trava, rejeição aos pais. Quem rejeita o pai e a mãe rejeita a vida. Mas eu falei isso porque você não conheceu meu pai e minha mãe. Eu tô falando de DNA. Eu tô falando de olhar para esse pai e para essa mãe e falar assim, eu recebi o suficiente. Eu recebi o que você... Hoje eu entendo que era isso que vocês tinham para me dar. Lembre-se sempre do que eu vou ensinar agora para você. Você não recebe o que você quer, você recebe o que o outro tem para dar. Mas o que o outro tem para dar é ruim. A gente concorda e vai embora. Você não precisa continuar nessa cadeia emocional. Quando eu falo de cura, quando eu falo de você crescer, eu não estou falando de aprisionamento na dor, não. Meu pai e minha mãe podem fazer comigo o que eles quiserem, porque eu tenho que honrar, porque senão eu estou rejeitando. Não. É a postura sistêmica, lembra? Constelação não é terapia. Constelação é uma postura de vida. E se você tiver que se auto-excluir, você faz isso com muita consciência, mas não rejeitando. Você consegue não conviver e não tá rejeitando. Isso é uma postura sistêmica. Quando eu rejeito quem me deu a vida, eu rejeito toda a força de ir pro mundo. Eu rejeito aquilo que me sustenta para prosperar. Lembra da raiz? Que eu dei o exemplo para você? Se o fruto rejeita a raiz, ele não vai se sustentar. Pega uma árvore, vou dar um exemplo. Pega uma árvore que está frutificando, arranca ela, corta a raiz, deixa só o caule e as folhas e o fruto. Em pouco tempo, tudo começará a murchar e os frutos vão cair. Essa é a dinâmica, tá? Vamos lá, agora a gente vai, eu vou deixar aqui, tá, gente, a primeira trava. Vamos para a segunda trava? Eu acho que eu vou precisar de mais bonequinhos, deixa eu pegar aqui. Deixa eu já deixar eles aqui de fora. Que aí eu já vou usando, não precisar abrir. Então, vamos lá. Então, a primeira trava acontece pela rejeição ao pai e à mãe. Quando eu rejeito o pai e a mãe, eu rejeito o dia, eu tenho problema com dinheiro e eu tenho problema com a autoridade. E quando eu rejeito o pai e a mãe, eu rejeito a força de ir para a vida. Ótimo. Vamos para a segunda trava? A segunda trava é o quê? Lealdades invisíveis. Que lealdades que são essas? O que é uma lealdade invisível? Lealdade invisível é aquilo que você não vê. É aquilo que você continua repetindo, mas você ainda não viu que é um contrato, que é um padrão. Ou você até viu, mas não consegue sair desse lugar, né? Que às vezes... tem gente que é autodidata, consegue, tá? Mas a maioria das vezes, o que acontece? A pessoa precisa realmente fazer um trabalho, né, de constelação, de terapia, de psicoterapia, ou até mesmo uma mentoria para buscar o que está aí no inconsciente. Então vamos lá, qual que é a segunda trava do teu negócio e da tua carreira? A segunda trava é a história da tua família. Como assim, Gi? Sim, as lealdades invisíveis, a história da família. Aí a gente chega na segunda trava. Bem-vinda, o Edilene, bem-vinda, Hilda. Gente, vou lá, eu quero comentar uma coisa com vocês. Gi, mas quarta-feira, 11 horas da manhã, menino na escola e almoço, como que faz? Enfim, a gente faz o que precisa ser feito. E eu tenho um compromisso comigo mesma, com o meu trabalho, de vir aqui falar pra você em uma live. E aí essas lives vão acontecer na quarta, 11 horas, e no domingo, 11 horas da manhã. E eu espero que você possa assistir ao vivo. E caso não possa,
vai ficar aí salvo no perfil e também lá no YouTube, tá? Eu tô colocando essas lives no YouTube, depois eu envio aí nos grupos os links, porque é um conteúdo que você pode ouvir, que você pode ver, que você pode rever, que você pode compartilhar. Já vou pedir que, se você tá aqui comigo, compartilhe essa live, leva essa informação. Isso aqui é uma aula que eu tô dando para você de uma postura sistêmica. E eu sempre falo, ai, Gi, eu não consigo pagar uma constelação. Entra aí no perfil, assiste todas as lives, lê todos os posts, lê todas as legendas, o processo de cura tá aí montado. É só você ir se educando nessa postura sistêmica que a cura vai acontecer para você também. Então, bora lá. Muitas pessoas repetem padrões. Nós chamamos a síndrome do amor negativo. E não percebem. Ontem, inclusive, eu fiz uma constelação assim que foi incrível. Uma constelação que ali a pessoa virou e falou assim, meu Deus, mas é igual. Sim, você repete aquilo que é conhecido. Gi, mas aquilo que eu conheço é dor, aquilo que eu conheço é escassez, aquilo que eu conheço é falta de dinheiro. Mas você repete. E aí você nem entende, ou às vezes você nem vê que você está repetindo. Então, a família, vamos lá, vamos pôr a família aqui. Vou pôr um monte de gente aqui para representar a família. Faltam uns meninos aqui, né? Uns meninos pequenos. Mas vamos lá. A família que sempre teve dificuldade financeira, a gente vai chamar isso de fidelidade à pobreza, de crenças de não merecimento, de força, de não força para fazer dinheiro. É sempre você pensar quem tentou e não conseguiu, quem tentou e conseguiu e perdeu tudo, e quem tentou, conseguiu e foi embora. E aí eu olho para isso e falo assim, nossa, se eu não vou tentar, porque o povo tentou e não deu conta, é uma vida difícil, é sempre uma vida de labuta, e ninguém prospera financeiramente, é sempre uma dificuldade. Mulheres que trabalham muito e não conseguem prosperar, homens que faliram. Quantas pessoas da sua família faliram? Quantas mulheres da sua família trabalharam a vida inteira dura em 2, 3 empregos e não conseguiram adquirir, né, o sonho do ser humano, que é a casa própria? Que vive nesse processo de o dinheiro só vem se for a base de sangue, de muito esforço. Essas são as lealdades invisíveis. Quando eu falo de carreira e negócio, a primeira coisa que eu tenho que pensar, gente, faz um mapa. Começa a analisar o que a sua família pensa sobre dinheiro, o que a sua família pensa sobre estudo, sobre formação, sobre a mulher trabalhar, sobre a mulher empreender, sobre o governo. Vai traçando, vai procurando as vozes aí na sua cabeça do que as pessoas diziam. E aí você vai encontrar aonde estão as suas lealdades, aonde está essa fidelidade a esse sistema. Na sua família, tem alguém que trabalhou muito e não conseguiu? Tem alguém que trabalhou muito e nunca teve prosperidade, nunca teve abundância? E a gente é leal em tudo. Bert falava sobre isso. É o amor. E o amor é o amor que cura e é o amor que adoece. Ele fala, né? A lealdade invisível, ela é um amor cego. Gi, mas como que eu posso ter amor cego por algo que é ruim pra mim? Gente, isso é inconsciente. Você não percebe, você não vê, você tá só no mecanismo de ir. Isso aí é o lugar onde você já está acostumado. Quando a gente fala de aplicação da ferramenta que é a constelação, é isso que nós fazemos. Eu trago do invisível, o que está no invisível para o visível. E aí, pensa que tem uma fumaça diante dos teus olhos, e quando você vê lá colocada a tua constelação familiar no teu campo, você fala assim, meu Deus, é isso. É verdade. Quantas vezes eu faço um exercício para chegar no tema que a pessoa precisa constelar, e quantas vezes é assustador para a pessoa quando ela tem essa expansão de consciência. Lembra do expandir? É o expandir a consciência através da sabedoria sistêmica. Eu tá lá, eu pergunto pra pessoa, o que aconteceu com você nessa idade? Não aconteceu nada, não. E aí a gente vai colocando. E a gente vai falando. E aí eu vou colocando o campo, eu vou colocando os bonequinhos. E aí a pessoa fala, meu Deus, aconteceu isso. Meu Deus, aconteceu aquilo. Foi realmente isso. E a pessoa chega à informação que estava no inconsciente. Porque a primeira postura é, não aconteceu nada, não.
É desse jeito. Gente, eu queria gravar. Uma hora eu acho que eu vou fazer umas constelações gravadas. Vou pedir permissão para as minhas clientes, para vocês verem. É assim, ó. A pessoa olha assim para mim, a pessoa até assusta. Por quê? Porque você não se recorda. Mas tudo que você viveu até antes da sua concepção está gravado aí em você. Pensa, a tua cabeça, ela é uma biblioteca. E tem um monte de compartimento e um monte de informações. E quando nós falamos de trava, da segunda trava do teu crescimento profissional, a gente vem para essa lealdade invisível. E essa lealdade está, muitas vezes, lá no profundo dessa biblioteca da tua alma, e com a constelação você tem acesso a isso. E aí, a gente vai, né? Nós vamos para a terceira trava, que é o quê? Vamos lá. Tá fazendo sentido? Fez sentido? Deixa seu comentário aí na live. Fala pra mim se você gostou, se você não gostou, se você já identificou as duas primeiras travas ou não. Mas vamos lá. E aí nós temos uma terceira trava. E o que é essa trava, Gisleide? Pelo amor de Deus, consteladora. Tô chocada, me ajuda, porque eu já tô achando que eu já tenho as duas, né? Você me conta. Você tem a primeira e a segunda ou você tem as duas? É muito importante isso. E outra coisa, lembra, eu reconheço a verdade. Quando eu vejo a verdade, quando eu reconheço a verdade, eu tenho força para tomar a decisão de realmente fluir na vida e destravar. Gente, eu que peguei meu relógio, esqueci de colocar. Agora que eu vi. Tava resolvendo um assunto aqui com o doido. Enfim, ele tava me questionando aqui, começou a chorar. E aí acabou que eu esqueci. Mas bora lá. Por quê? Nós já estamos partindo pro final da live. Então vamos lá. A terceira trava, ela vai vir de um lugar que é você não conseguir ocupar o próprio lugar profissional. Como assim? Simples. Por que tem... Eu não sei qual que é a sua profissão. Vou dar um exemplo. Por que nós temos pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, mas umas têm sucesso e a outra não? Sabe? Aquilo assim, parece que todo mundo tem sorte, para todo mundo as coisas acontecem fáceis, mas para mim não. Para mim tudo é difícil, para mim o sucesso não chega, para mim o posicionamento não chega, para mim o respeito não chega. E essa trava, ela vai te colocar aonde? Ela vai te colocar num lugar que você começa os projetos, você tem força para começar, mas o que acontece? Você não sustenta. Lembra que a gente tem o verbo sustentar? Lembra que a minha consultoria, a minha mentoria, a minha constelação, ela é preenchida aí por verbos, né? 7 verbos. Então a gente tem o verbo de destravar, o verbo de agir, de expandir, de sustentar. Inclusive, as nossas lives é o modelo que eu ensino você a sustentar. Então tá, quando eu sou uma profissional que eu não consigo ocupar o meu lugar no mundo, eu inicio os projetos, eu tenho um monte de projeto, mas eu não sustento nada. Quer fazer tudo sozinha, porque geralmente quem não tem um lugar no mundo é uma pessoa totalmente controladora e acha que só ela sabe das coisas. E outra coisa, essa pessoa, ela não assume a liderança. Faz tudo sozinha. Os projetos, ela não consegue sustentar. E o que acontece? Não ocupa liderança. Nem liderança da própria vida. Nem a autoliderança. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. E aí, nós temos buscar esse entendimento de por que isso não acontece. Lembra o que é a primeira trava? Que é o julgamento aos pais? Gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu só consigo receber as bênçãos se eu estiver ocupando o meu lugar de filha. Se esse pai e essa mãe estiver muito bem posicionado e ressignificado no meu coração. Aí eu consigo ocupar meu lugar de filha. E apenas do meu lugar de filha, com a força da minha raiz, da minha vida, que é meu pai e minha mãe, e olhando para os meus ancestrais, que é a segunda trava, para essa história familiar, e dizendo realmente, eu faço por mim, faço por vocês. Vocês faliram, vocês não deram certo, vocês não estudaram, vocês foram infelizes, mas isso para agora.
isso para em mim. Eu saio desse lugar e vou para um lugar de ocupar a liderança sem culpa. E outra coisa, crescimento e sustentar um lugar de culpa. Sustentar o teu crescimento, o teu sucesso, sustentar o crescimento do teu negócio, da tua carreira, o reconhecimento. Gente, é um lugar muito difícil. Não é fácil. E é por isso que tem muita gente que desiste. Porque a pessoa, ela não tem essas informações. Aí tá travada, não sabe por que que é. Ontem eu tava com uma mentorada minha, ela me virou, eu preciso de mais um curso. Aí eu coloco na frente do espelho, mando tomar vergonha na cara. E aí aquela pergunta, o que você faz a vida inteira? Isso. Eu falei, como que você precisa de mais curso para isso? Você precisa sustentar. Você precisa pôr em prática o conhecimento que você tem. Você precisa parar de não querer ocupar o seu lugar de líder. Esse lugar de achar que sempre precisa de mais alguma coisa. Você não precisa de mais nada. Você já tem o suficiente. Você só tem que trazer essa verdade para a tua alma. Prosperar existe o quê, gente? Posição. Prosperar exige que eu tenha um lugar no mundo. Prosperar exige que realmente vai exigir de mim que realmente tenha a postura de líder. Quem não ocupa o próprio lugar na vida, na autoliderança, dentro do sistema familiar, o que acontece? Também não vai conseguir ocupar esse lugar nos negócios. E é por isso que eu sempre estou falando de você. Primeiro você tem que se autoliderar. Para você autoliderar o teu sucesso, a tua prosperidade. Você tem que ter acesso a essas verdades. Me conta, como que você sustenta de forma leve uma profissão, um desenvolver no processo de autoculpa, de autocondenação? Tem que sustentar. Gi, como que eu faço isso? Através desses movimentos sistêmicos. Essa mentorada minha que eu tô contando para vocês, que eu atendi ontem, ela tava me contando, né, uma experiência que ela teve, e que realmente ela se colocou em disposição para fazer algo, e ela falou assim, não, eu não vou fazer, eu não quero. Ela falou, Gi, doeu no meu corpo, doeu na minha alma. Eu falei, não, vou cancelar, eu não quero. E aí ela, né, lembrou da mentoria, foi pra frente do espelho, falou com ela mesma, você tem que sustentar, você tem que fazer, e você vai fazer. E ela foi lá e fez. E adivinha? Nisso tudo, sustentar fez dinheiro. Gente, para desse lugar de princesa iludida, de menina iludida, de menininha de 3, 4 anos iludida, que o mundo é um mundo de unicórnio e é um mundo de Bob. Quem é da época do desenho O Mundo de Bob? Presta atenção. Crescer, sustentar, ocupar posições, cortar as lealdades com o teu legado familiar, não é fácil, não. É desafio, é sustentar, é doer na carne. Você vai sentir dor de cabeça, você vai se sentir estressada, você vai se sentir sem paciência, você vai chorar, você não vai entender essas emoções, mas é porque você está crescendo e amadurecendo. E crescer dói. A criança aqui, quem é mãe, mas crescer dói. Crescer, o osso tem que crescer, o corpo tem que espichar. E o mesmo movimento acontece com a alma. E essa terceira trava é o que mais acontece. Aí você vai ver pessoas extremamente inteligentes, com 3, 4, 5 faculdades, mas não consegue sustentar esse lugar. Porque, na verdade, não consegue nem estar no lugar de filha. Tá no lugar de julgamento da raiz, eu não quero, eu não posso. Tá no lugar de vingança. Sabia que muitas vezes você não prospera por vingança ao pai e à mãe? Porque se eu for grande, se eu for próspera, se eu der certo na vida, eles deram certo. Aí por vingança a eles, porque eles não me deram aquilo que eu tinha expectativa de que eu merecia receber, eu não faço sucesso. Porque eu sou o sucesso deles. Então se eu fracassar, eles fracassaram. Isso acontece, constelador? Acontece. Mais comum do que vocês pensam. Mais comum do que vocês pensam. Gente que tá travada na carreira e nos negócios, porque não podem fazer sucesso, porque senão os pais terão sucesso. E isso acontece de forma mais comum que vocês possam acreditar. E eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje, né, que talvez você não precisa trabalhar mais. Talvez essa não seja a postura da tua vida. Vou deixar isso aqui para representar.
Não seja essa postura. Você não precisa de mais um curso, você não precisa trabalhar mais. Talvez realmente o que você precisa é o quê? Se reorganizar dentro do teu sistema. A reorganização dentro do teu sistema, ela faz o quê? Ela faz com que você crie, desenvolva, aplique, aprenda a postura sistêmica. E quando eu aprendo uma postura sistêmica, as coisas começam. E aí eu te convido para conhecer meu trabalho como consteladora, como mentora. Eu convido você para conhecer o Clube Líder Sistêmico, onde a gente vai tratar empresa, né, negócios e carreira, para você aprender a desenvolver essa postura. Inclusive, o nosso líder sistêmico vai iniciar o nosso primeiro encontro no dia 18 de abril. Sábado, às 8 da manhã. E os encontros vão ser a cada 15 dias. As inscrições estão abertas. Se você quer conhecer o Clube Líder Sistêmico, vai lá, faz o diagnóstico gratuito do DSN, que é Carreira, Negócios e Projetos. A gente passa por uma análise, eu vou entregar uma análise para eu saber se você precisa ou não do clube. E no dia 18, dia 18 de abril, a gente vai iniciar esse projeto. Para você realmente desenvolver essa linha do tempo de crescimento, de amadurecimento, de postura sistêmica. Tudo bem? Então, beijo. Espero que essa live tenha feito sentido para você. Se fez, já compartilha nos seus stories. Já marca alguém que precisa descobrir quais são as 3 travas que está travando a carreira e o negócio dessa empreendedora de sucesso. E eu espero você lá no Líder Sistêmico. Ah, tem outra coisa. Tem uma lista VIP também. O link está aí na minha bio. É só clicar, você já vai ser direcionado para o grupo no WhatsApp. E lá nesse grupo, você vai receber mais informações a respeito de como ser um membro do Clube Líder Sistêmicos. Sistêmicos é ótimo. Sistêmico. Beijo e até a nossa próxima live, domingo, às 11 da manhã.